Eu vou continuar aqui com vocês. Agora é a página 11. Eu precisei dar uma pausa no outro vídeo. Agora nós vamos aqui na página 11. Mas a página 11 é continuação da 10. É a mesma coisa, ó. Vocês vão voltar lá no encarte que foi pedido, recortar as imagens, colar ela nos lugares certos. E aí vocês vão fazer uma legenda. Onde tá escrito resposta pessoal no meu, vocês vão fazer uma legenda para cada estado, ó, Espírito Santo, Amazonas, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Aí, continuando lá embaixo. Você mora em algum desses estados? Qual? No Espírito Santo, no Amazonas, Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, um dos estados que está lá na outra página, na página 10. Você mora em algum desses estados? Sim? Não? Se sim, se não, não vai colocar nada. Mas se sim, qual desses estados? Você conhece algum desses estados? Já viajou para algum lugar deles? Conhece? Não, não conheço, nunca fui, professora. Conheço sim, já fui para Amazonas, Espírito Santo. Então, você vai escrever qual? Sim ou não? Se sim, qual? Se não, não vai colocar nada. Para a leitura das cartas, qual dos estados você achou mais interessante? Lembra que nós lemos lá na página 9 e 10 as cartas das crianças desses estados? Qual você achou mais legal, mais interessante? Eu achei mais interessante Minas Gerais. Ai, enfim, o que vocês acharam mais interessante? Por quê? Sempre tem que colocar o porquê. Qual estado você gostaria de conhecer? Ah, é meu sonho conhecer o Rio Grande do Norte, é meu sonho conhecer o Amazonas. Qual desses você gostaria de conhecer? Por quê? Justifica dizer por quê. Álbum da cidade. Que tal organizar um álbum de fotografias com a imagem da sua cidade? Retire a folha do encarte 2 e seu professor vai explicar como fazer. Eu coloquei lá no roteiro para vocês. Como fazer? Vocês vão pesquisar imagens de jornal, de revista, revistas da cidade de Cotia. Ou pela internet. Imagens de Cotia. Vão destacar o encarte 2. E vão colocar essas imagens de Cotia lá no encarte 2, tá bom? Não é difícil de fazer. Página 12, ó, nós estamos aqui, eu vou mostrar aqui embaixo para vocês, ó. Página 12, aqui na página 12 já começam as perguntas. Releia os textos são as cartas. Pesquise e responda as questões. Qual é o estado mais populoso do Brasil? O que é populoso, professor? Onde tem mais pessoas. Qual é o estado que tem mais pessoas no Brasil? No Brasil, tá? Não é de fora pelo mundo, é no Brasil. Letra B. Sua capital é uma ilha. Você sabe qual é esse estado? Registre o nome do estado e da capital. Qual é a capital que está falando lá no outro texto? Qual é outro estado que nós estamos falando lá no texto? Que a capital é uma ilha. Você sabe qual é esse estado? Volta lá, leia e vocês vão descobrir. Registre o nome e o nome do estado e da capital, os dois. Atividade número 2. Pesquise com mais um colega em diferentes materiais alguns atrativos naturais e culturais existentes no Mato Grosso do Sul. Ai, professora, não dá para fazer essa porque nós não estamos na sala de aula. Tudo bem, vocês não vão fazer com colega, mas vocês vão pesquisar, pode ser na internet, em livro, em revista, atrativos naturais e culturais que existem lá no estado do Mato Grosso do Sul. Não precisa encher a folha e falar um monte de coisa, não. 1, 2, 3, o que vocês encontrarem, tá bom? Atividade 3. Pelo fato de o Rio Grande do Sul ter um inverno muito rigoroso, ou seja, muito frio, as pessoas que ali habitam usam roupas quentes e pesadas. Pesquise que roupas são essas. Ah, eles usam regata, short, eles usam um casaquinho, eles usam uma blusinha de frio? Não. Eles usam roupas muito quentes e muito pesadas. Vocês vão me dizer que roupas são essas. Atividade 4. Qual é a dança típica do estado de Pernambuco? Ah, Pernambuco tem uma dança que já é a marca deles. É uma dança típica da cidade, do estado de Pernambuco. Que dança é essa? 5. Prato típico do Espírito Santo. Eles têm um prato que é a marca deles. Qual é o prato? É o feijão tropeiro? É a moqueca capixaba? Ou é o churrasco? Qual é o prato típico, a marca do Rio Grande do Sul? Que for para lá, você tem que experimentar este prato. Qual deles? Marque um X. 6.
Ouro Preto, Vila Rica, São João del Rei e Tiradentes são cidades históricas de qual estado brasileiro? Isso aqui é muito fácil. Ouro Preto, a gente já vê por Ouro Preto. Em que estado essas cidades que acabamos de ler são históricas de qual estado brasileiro? É muito fácil. Aqui embaixo, ó, no rodapé. Já conhecemos um pouco de alguns estados brasileiros. Que tal agora organizarmos um desfile com trajes típicos representando os estados do Brasil? Vamos convidar nossos pais e toda a comunidade escolar para esse evento. Seu professor vai orientar como isso acontecerá. Infelizmente, nós já sabemos que por conta da pandemia não estamos presencialmente em sala de aula, somente pela plataforma, WhatsApp, pelas redes sociais. Nós não vamos realizar essa atividade, tá? A atividade da página 12, no final, no rodapé, não será realizada. Agora nós vamos para a página 13. Meu lugar no espaço. Você já descobriu onde as crianças moram? As crianças lá da outra página das cartinhas que eles escreveram? Ou melhor, não é uma pergunta, isso aqui é uma afirmação, me desculpem. Você já descobriu onde as crianças moram? E você? Onde mora? Escreva um pequeno texto de informação falando sobre o estado onde você mora. Apresente as belezas naturais, comente sobre o trabalho desenvolvido pelas pessoas, valorize o turismo, etc. Aí, vocês moram em Cotia. O que vocês vão querer escrever sobre Cotia? Uma informação. Eu moro na cidade de Cotia, ela é rica nas belezas naturais, ou ela é rica na agricultura, ou ela é rica no comércio, ela é muito desenvolvida, ela é pouco desenvolvida, ela tem as belezas naturais tal, ela tem uma cachoeira, ela tem um lago, enfim. O que tem em Cotia de belezas naturais que vocês podem estar falando sobre ela? Essa atividade é meu lugar, meu espaço. Vocês vão descrever nessas linhas abaixo, vou falar um pouquinho de Cotia. Depois, um pouquinho mais abaixo, agora, represente esse lugar com um desenho ou uma imagem. Vocês vão fazer aqui, ó, um desenho de Cotia, o que vocês falaram sobre ela. Vocês falaram sobre as belezas naturais dela. A Cotia tem uma cachoeira, tem um laguinho, tem um parque. Ó, por exemplo, tem o Semucan. Já foram no Semucan? Acham lá legal? Acham bonito? Vamos representar esse parque? O que Cotia tem de legal que vocês podem estar falando sobre ela? Ali em cima vocês falaram, aqui embaixo vocês vão desenhar ou colar uma imagem de Cotia que vocês acham bem legal. Página 14. Espaço, produções e trabalhadores diferentes. Aqui, ó, quando fala em trabalhadores diferentes, não é porque uma pessoa é branca, outra é negro, outra é mestiço, outra é loiro, não é isso. O que são diferentes são os trabalhos. Observem as imagens, os diferentes tipos de trabalho realizado pelas pessoas. Troque ideias sobre eles com seus colegas e seu professor. Então, nós vemos aqui, ó, uma imagem de uma mulher costurando. Aqui, ó, nós vemos a imagem de um homem, acredito, ó, ele é sapateiro. Outra aqui, ó, essa pessoa aqui na agricultura. Vemos a imagem aqui, ó, desta pessoa cortando cana. Mais abaixo, ó, essa imagem aqui, ó, da pessoa ordenhando os bois, levando, ó, pescadores. Então, ó, nós vemos várias imagens de trabalhos diferentes, porém, todo o trabalho digno e honesto é sempre muito importante, deve sempre ser valorizado. Aqui lá no rodapé. Agora, vamos realizar uma entrevista. Junte-se a mais 3 colegas, pensem em uma profissão que conhecem e o convidem para participar de uma entrevista sobre a profissão que exerce. Marquem o dia e o horário, o sucesso no trabalho a ser realizado. É como eu sempre falo, infelizmente nós não estamos em sala de aula presencial, não preciso ficar repetindo tudo, então não vai ser feito com o colega. Vocês vão convidar um amigo adulto para estar fazendo uma entrevista, um amigo, um parente, um familiar, para estar fazendo uma entrevista com eles. Aí vocês vão falar de uma profissão que você conhece, por exemplo, médico. Um exemplo, tá, gente? O que primeiro que me veio à cabeça. Aí vocês vão falar sobre medicina. Aí vocês vão fazer entrevista com essa pessoa. Vai marcar na entrevista o dia, a hora,
como que seria o sucesso nesse trabalho realizado, ou se vocês acharem muito difícil, por exemplo, eu vou fazer entrevista com a minha mãe, um exemplo. A minha mãe, ela é costureira, então eu vou começar a fazer perguntas para ela sobre esse ramo da costura, que é o que ela entende, o que ela pode me responder. Então, vocês vão fazer essa entrevista no caderno, tá bom? Não deixem de fazer, porque é bem legal de falar sobre profissões. Aqui na página 15, começa com a leitura. O trabalhador que corta cana. Você sabe como é o trabalho de um cortador de cana? Sabe por que é um trabalho árduo e perigoso? Árduo, que é muito cansativo, é muito difícil e perigoso. Leia o texto a seguir e descubra as respostas a essas perguntas. Vamos ler aqui o texto sobre o trabalho dos cortadores de cana. O que faz um cortador de cana? Eles ajudam a produzir o álcool dos automóveis e o açúcar que usamos em casa. São chamados cortadores de cana ou simplesmente trabalhadores rurais. Receberam o apelido de boias frias, porque a comida boia não é que fica boiando na água, a comida hoje conhecida como boia, que levava para o campo pela manhã, esfria antes da hora do almoço, por isso que é conhecido como boia fria. O dia de um cortador de cana começa às 7 horas da manhã e termina às 4 horas da tarde. Sua tarefa é cortar a maior quantidade de cana de açúcar possível. O corte de cana é um trabalho muito difícil. A pessoa precisa saber usar bem o podão, que é uma faca, para não se machucar. Pode acontecer muitos acidentes. Precisa também de muita força nos braços e disposição para ficar o dia todo no sol com as costas curvadas. O corte de cana dura 6 meses. No resto do ano, enquanto esperam a cana brotar, os trabalhadores plantam seu alimento ou procuram serviço nas colheitas de amendoim e algodão. Quem dá emprego para os cortadores de cana são as usinas que fabricam álcool e açúcar. Aos poucos, as usinas de São Paulo estão descobrindo que é mais vantajoso colher cana com máquina do que com pessoas. Aqui embaixo está o lugar onde esse texto foi retirado, data. Vamos para as perguntas. Na região onde você mora, há boias frias? Vocês já viram o que é boia fria, né? De qual ou quais lavouras? Existem lavouras aí em Cotia? Existem boias frias? De qual? Ou quais lavouras essas pessoas trabalham? Eles trabalham no corte de cana, eles trabalham na retirada de alface, de repolho, de roça, enfim. Existem sim ou não? Se for não, não precisa terminar de responder. Como você considera as condições de trabalho de um boia fria? Eu considero que é boa, professora. Começa às 7, termina às 4. Não, professora, eu acho que é muito difícil. Mesmo começando às 7, terminando às 4, que não é pouco tempo para quem passa todo esse tempo curvado, com as costas curvadas, cortando cana, correndo o risco de se machucar, não é fácil. Essa é a minha opinião. Para vocês, é fácil? É difícil? O que vocês acham dessa condição de trabalho de um boia fria? Por que o trabalho de cortadores de cana é considerado perigoso? Opinião, por quê? Em sua opinião, ou melhor, desculpa, esse daí pode tirar do texto. Agora sim, em sua opinião, para onde é levada a cana-de-açúcar após a colheita? E o que é feita com ela? O que vocês acham que são feitas com elas? Agora nós vamos para a página 16, onde começam as perguntas do texto. Numere as informações abaixo de acordo com os parágrafos do texto. Como é feito o corte de cana? Como é o dia de um cortador de cana? Quem emprega os cortadores de cana? O que fazem os cortadores de cana quando não é época de colheita? Quem são os cortadores de cana? Ou seja, aqui, numerar. São 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. Ou melhor, 5 afirmações, porque não tem ponto de interrogação no final. São 5 afirmações. Vocês vão numerar. Começa pelo número 1 é qual? Vamos começar. Como é feito o corte de cana? É assim que tá aqui no texto, como foi feito o corte de cana? Vamos, vou dar uma dica aqui, Esse aqui, é o número 3. Número 3, o primeiro. Como é feito o corte de cana? É o número 3. Vocês vão colocar aqui, qual é o 1, 2, 4 e 5. Como é feito o corte de cana é o terceiro passo.
vocês vão numerar aqui pra mim, na ordem do texto, tá? O texto da página 15 aqui, ó, tá explicando aqui tudo pra vocês, o passo a passo. Vocês vão vir aqui e vai numerar, tá? Atividade 2. Observe com atenção o primeiro parágrafo do texto. Esse aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês, é o primeiro parágrafo do texto. Parágrafo, ó, aquele que começa lá no cantinho, letra maiúscula. Lembra que eu falava pra vocês? Parágrafo, letra maiúscula, espaço. Vamos lá. Eles ajudam a produzir o álcool dos automóveis e o açúcar que usamos em casa. São chamados cortadores de cana ou simplesmente trabalhadores rurais. Receberam o apelido de boias frias, porque a comida boia que levam para o campo pela manhã esfria antes da hora do almoço. Vamos lá para a pergunta. A quem se refere a palavra eles na primeira frase? Ó, vocês vão estar vendo aqui, ó, eles. Tá destacado em negrito. Quem são eles que o texto está falando? B. Qual a função da palavra destacada na questão anterior? Eles, ó, a palavra destacada é eles. Qual é a função dessa palavra? Substituir a expressão cortadores de cana, evitando repetição, deixar a frase mais clara e objetiva ou demonstrar que a frase está no plural? Qual é a opinião de vocês? Vocês vão marcar um X em um desses três que vocês acham que é a palavra eles. Por que colocaram eles e não escreveram os boias frias, os cortadores de cana? Aqui na letra C. Por que a palavra boias frias está registrada em aspas? Aspas. O que são aspas, professora? Esse sinal de acentuação aqui, ó. Essas palavrinhas que a gente coloca assim, sabe? Não vai dar para vocês verem, mas é aspas, que ela fica destacada lá em cima na palavrinha, ela destaca a palavra. Desculpe que o meu celular tá um pouquinho ruim hoje, vai ficar um pouquinho sem foco. Mas aí vocês vão escrever para mim o porquê usaram a palavra, colocaram boias frias entre aspas. Agora é a página 17. Que outras palavras podem substituir a palavra porque na terceira frase do texto? Porque, ó, tem uma dessas três palavras, mas, visto que, pois. Qual dessas três palavras, na opinião de vocês, pode substituir o porquê? Só marcar um X. Letra E. As palavras álcool, açúcar e automóveis são acentuadas pelo mesmo motivo. Por quê? Lembra que nós já vimos nas outras atividades, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas? Lembra que nós vimos nas outras atividades, ó, paroxítona terminada de ditongo, oxítona, hiato. É isso que vocês vão me explicar. As palavras álcool, açúcar e automóveis são acentuadas pelo mesmo motivo. Que motivo é esse? Vocês vão justificar a resposta. Vamos escrever por qual motivo essas palavras são acentuadas do mesmo jeito. Aí vem a atividade F. Copie as palavras do quadro nas colunas correspondentes. Aqui, ó, as palavras do quadro. Médico, história, fêmur, dólar, língua, água, míope, óculos e caráter. Nós estamos vendo que todas essas palavras são acentuadas. Todas. Vocês vão escrever aqui, ó, as palavras que são proparoxítonas, paroxítonas terminadas em ditongo, paroxítonas terminadas em R. Lá no roteiro de estudos tem uma explicação sobre cada um desses daqui. Não deixem de dar uma olhada no roteiro, tá bom? 3. O que significa a expressão trabalhadores rurais? O que são os trabalhadores rurais? Escreva para mim aqui o que são. 4. Reescreva o primeiro parágrafo do texto no singular. Singular. Ele está no plural. Plural é quando é mais de um. Singular é quando vai para um. Por exemplo, cachorros. Cachorros. Tá no plural. Porque é mais de um. Se for dois ou mais, é cachorros. E quando tá só em um, só tem um, é cachorro, singular. Então, vocês vão colocar lá, vocês vão reescrever todo o primeiro parágrafo, todinho.
pegando todas as palavras que estão no plural e colocando ela no singular. Por exemplo, começa falando eles. Ele está no plural. Então, vocês vão mudar para ele, no singular, tá bom? Essa é a página 17. Página 18, atividade 5. Crie uma pergunta e uma resposta para cada frase. Observe o exemplo. Esse é o exemplo, vocês vão fazer parecidos. Você não veio à aula ontem porque estava febril. Por que você não veio à aula ontem? Porque estava febril. Agora é a sua vez. Escreva uma pergunta e uma resposta para cada frase. Aí vocês vão olhar as frases abaixo. Os trabalhadores usam luvas grossas porque é fácil cortar as mãos com as folhas das plantas. Aí vocês vão pegar esse daqui e vão fazer uma pergunta, igual está lá no exemplo de cima, ó. Eu vou tirar aqui, ó. Eu vou tirar esse papelzinho aqui da pergunta da letra A, para vocês verem, ter uma base como que faz, para poder estar fazendo os outros. Então, ficou assim. Por que os trabalhadores usam luvas grossas? Aí vem a resposta. Porque é fácil cortar as mãos com as folhas das plantas. Agora, vocês vão fazer a mesma coisa para a letra B. Uma pergunta e uma resposta com essa frase. Os cortadores de cana são chamados de boias frias, porque a comida que levam para o campo pela manhã costuma esfriar antes da hora do almoço. Faça uma pergunta e uma resposta com esta frase. A letra C. As usinas que fabricam álcool e açúcar estão diminuindo a mão de obra dos cortadores de cana porque é mais vantajoso colher cana das máquinas. Faça uma pergunta e uma resposta com esta frase. 6. Só lembrando que nós estamos na página 18. Reescreva as frases, transferindo a palavra inicial para o final da frase. Observe como se faz. Aqui, ó, nós vemos no quadradinho, ó. Por que você chorou? Você chorou por quê? Ó, vemos que o porquê está no começo, ele foi transferido por fim. A mesma coisa aqui, ó, na letra A. Por que os cortadores de cana também têm o apelido de boias frias? Começa com a pergunta por quê. Então, vocês vão pegar o porquê no começo e transferir ele lá para o final, assim como está no exemplo. Página 19, a mesma coisa. Continuando lá, ó. Por que o corte de cana é um trabalho difícil? Vocês veem que o porquê começa no começo. Vocês vão trocar ele e colocar lá no final e arrumar essa frase. 7. Em sua opinião, por que é mais vantajoso a colheita da cana ser feita com máquinas? Por que vocês acham que é mais vantagem ser feita com máquinas e não com a mão de obra? Vocês vão explicar. Atividade 8. Faça o que se pede. Escreva como ficam as palavras compostas abaixo no plural. Então, nós vemos aqui boia fria, erva doce, couve-flor e guarda civil. Tá tudo no singular. Se fosse pro plural, boia fria, como ficaria? Ficaria boias frias. A mesma coisa os outros. Erva doce, couve-flor e guarda civil. Eu quero saber como que fica no plural. Lembrando que, ó, sempre que vocês veem um quadradinho com clips, é porque tá explicando o que significa a palavra. Boia fria é uma palavra composta formada por mais de uma palavra. O plural é boias frias. Então, o primeiro aqui, ó. O primeiro nós já vemos a resposta. Atividade B. No texto, aparece outra palavra composta que é a cana-de-açúcar. Nesse caso, o plural é canas de açúcar. Agora, coloque no plural as palavras a seguir. Canário da terra, pimenta do reino e porquinho da Índia. Como essas palavras vão ficar no plural, ou seja, quando é mais de um. 9. Observe as palavras... desculpa, eu cobri aqui, ó. Observe as palavras que estão entre parênteses. Olha aqui, ó. Comida, boia. Podão, faca. A comida está entre parênteses, boia. Comida quer dizer boia. E podão quer dizer faca. Aqui, ó. Qual é a função desses parênteses? Na opinião de vocês, vão marcar um X. O parênteses quer explicar a palavra que veio registrada anteriormente, ó. Ele quer explicar que comida é isso e que podão é isso. Ou ele quer indicar uma informação bibliográfica. Ou ele quer delimitar um período cronológico. Esse aqui não tá difícil, ó. Só pensar um pouquinho, rapidinho vocês acham a resposta. Página 20.